Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do Vlogger do Conde Lupa Governo Eu. Alguém me faz a seguinte pergunta sobre a influência da maçonaria no governo de Jair Bolsonaro. Ora, isso me lembra uma anedota que de fato ocorreu em minha vida, quando eu tinha um amigo maçom, que inclusive já é falecido, quando ele me convidou para falar sobre a história da maçonaria numa loja maçônica aqui em Belém. Aí eu cheguei com ele e fiz a seguinte pergunta: Você quer que eu seja sincero ou seja educado com a maçonaria? Obviamente que ele entendeu o recado e, de fato, eu acho que se eu falasse na maçonaria sobre os maçons, ou das duas uma, ou eu não sairia vivo da loja maçônica, ou então simplesmente essas pessoas se converteriam ao catolicismo. Mas enfim, quer dizer, eu acho que é muita presunção da minha parte converter maçom ao catolicismo. Claro, é arrogância minha mesmo, e admito perfeitamente. Mais fácil é de me matar e esconder o corpo. Mas enfim. Mas já voltando sobre o aspecto maçônico, nós sabemos que a história da maçonaria é uma história de profundo conflito com a Igreja Católica, e maçom e católico é como água e óleo, não se misturam. Salvo, naturalmente, no Brasil, onde o catolicismo sempre foi uma religiosidade fraca, né, superficial em muitos aspectos, e quando nós sabemos que, historicamente falando, a maçonaria sempre combateu a igreja no Brasil. Falo isso, naturalmente, começando pela monarquia brasileira. A monarquia brasileira, além de ser liberal, tinha muita influência maçônica e boicotou, naturalmente, a educação católica no Brasil. E olha que nós temos que ainda retroceder um pouco mais no caso do Marquês de Pombal, que simplesmente destruiu a educação católica e expulsaram os jesuítas não somente do Brasil, como de Portugal, né? Seguindo, inclusive, uma tendência de época, ou até estimulando uma tendência de época, uma vez que em Espanha, uma vez que em França, em vários lugares da Europa, houve uma revolta generalizada contra os jesuítas, de tal forma que o papado foi obrigado, inclusive, a extinguir a Companhia de Jesus. Mas, fora isso, naturalmente, nós percebemos aí que a política maçônica durante 2 séculos é uma política de destruição da igreja, uma política de destruição do espaço da igreja, como também destruição cultural da catolicidade, a destruição cultural da cristandade. Mas já voltando ao Império Brasileiro, a monarquia brasileira foi extremamente hostil à Igreja Católica, ainda que houvesse uma igreja oficial. Como isso procedeu? No sentido de que, sendo uma igreja estatal, acabou que o clero se tornou uma espécie de funcionalismo público do Estado e havia muitos clérigos brasileiros maçônicos, vários bispos e padres maçons dentro da monarquia brasileira. E existe um sujeitinho chamado Dom Pedro I, mais conhecido também como Dom Pedro IV de Portugal, e eu poderia falar sobre a sua vida, principalmente na monarquia portuguesa, quando ele se tornou rei de Portugal, depois de ter sido chutado aqui do Brasil, que quando ele entrou em guerra civil contra o seu irmão Dom Miguel, e Dom Miguel de fato representava o legitimismo católico português, né, o aspecto da velha ordem católica, defendendo realmente a cultura católica, a oficialidade católica verídica, a oficialidade católica autêntica. Quando Dom Pedro IV virou rei de Portugal, uma das suas primeiras ações foi dissolver as ordens religiosas. Então vejam que as monarquias liberais, longe de defenderem a Igreja Católica, na prática acabaram dissolvendo o aspecto espiritual da Igreja para se tornar um mero instrumento do Estado. Claro que o processo que nós podemos chamar de regalista da monarquia é um tanto anterior aos procedimentos liberais de desarticulação da igreja, mas pelo menos ainda se mantinha uma tradição católica, uma certa autonomia e a prevalência dos valores católicos. Mas com as monarquias liberais houve um ataque maciço à igreja, só que de uma forma vaselinada. E não é por acaso que as monarquias liberais foram derrubadas pelo mesmo grupo que as promoveu, ou seja, a própria maçonaria. E observem que a Igreja Católica condena a maçonaria desde o século XVIII, em particular, pelo menos se não me falha a memória,
na figura de Bento XIV, por volta de 1740, que condena a maçonaria como se fosse uma seita. E, de fato, Leão XIII, no século XIX, final do século XIX, escreveu uma encíclica falando que é a maçonaria e condenando a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria tem uma visão deísta e racionalista de Deus. Isso significa o quê? Significa um processo naturalista da religião em que a revelação cristã sobrenatural é negada. É por isso que você vê na maçonaria vários acólitos de inúmeras religiões, porque, na verdade, as religiões ali são apenas simulacros que se aproximam do chamado Ser Supremo ou do Arquiteto do Universo, o que seja. Em outras palavras, a religião é tratada de uma forma indiferentista. O que preserva é o conceito da chamada religião natural, ou então apenas um conceito deísta e naturalista que nega o sobrenatural. Esse é um aspecto que foi denunciado por Leão XIII, por exemplo. E a maçonaria, quando toma o poder, uma de suas primeiras ações é atacar a igreja. Um exemplo clássico disso é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não somente criminalizou a Igreja Católica, confiscou os bens da igreja, tentou estatizá-la com a chamada Constituição Civil do Clero e ainda impôs uma religião estatal, uma religião cívica estatal chamada religião do Ser Supremo, como no caso de Robespierre. E havia cultos da chamada deusa razão, deusa virtude, etc. Ou seja, quase um semi-paganismo. E as revoluções liberais em todo o decorrer do século XIX, seja na América Latina, seja no Brasil, claro que no Brasil não houve uma revolução, mas sim uma monarquia liberal, mas mesmo, por exemplo, em Portugal, que houve as monarquias liberais, no caso em Espanha também, nós percebemos que os liberais, de fato, tentam a todo custo, de uma forma sutil, esvaziar o poder e a importância da igreja na vida social. No caso latino-americano foi até pior, porque, na verdade, como haviam repúblicas, e essas repúblicas eram maçônicas em geral, havia realmente um confronto direto, extremamente violento contra a igreja. E isso já no processo da independência dos países latino-americanos. E é interessante que, ainda que os maçons liberais se arrogassem representantes do povo, né, representante da nação ou coisa parecida, na prática, porém, historicamente falando, as maiores resistências contra a maçonaria, no que diz respeito às políticas anticatólicas, provém justamente da população. Inclusive de populações indígenas, que eram profundamente leais à Igreja Católica. Nós temos inúmeros casos, como, por exemplo, na Espanha, no caso a Guerra Civil Carlista. Quem são os carlistas? Os carlistas são remanescentes populares que querem defender as municipalidades, querem defender os direitos da igreja contra a política de Madrid, que é liberal e anticatólica. Ainda que quisesse preservar a ornamentação monárquico-católica, mas só que é um catolicismo esvaziado dos seus aspectos espirituais e dos seus aspectos orgânicos comunitários. No México, a mesma coisa. Quando nós observamos o fato da Guerra Civil Cristera, que ocorreu em 1926, quando o governo maçônico de Plutarco Calles começa literalmente a proibir as manifestações religiosas públicas da Igreja do México, ali é um processo final de um movimento revolucionário liberal e socialista que já existe desde os primórdios do século XIX. Vejam, por exemplo, aquele sujeito que era um indígena, mas um indígena maçom, liberal, chamado Benito Suárez, que de 1859 a 1861 levou o país a uma guerra civil com a chamada Guerra da Reforma, quando ele chega, confisca as terras da igreja e decreta a educação secular laica contra os colégios católicos no México. O mesmo nós podemos ver na França do século XIX. A França do século XIX, a despeito do processo revolucionário maçônico francês, mas em compensação, mais da metade da população francesa era católica e muito católica. E nós temos inclusive um livrinho do Monsignor de Seguir, chamado A Escola Sem Deus, em que ele fala abertamente desse processo de estatização da
educação na França, ou seja, que a educação que era outrora católica estava sendo suprimida pela educação estatal laica, naturalista, né, anticristã, enfim. Isso é a história da maçonaria. E nós subestimamos a história da maçonaria no Brasil justamente porque a consagração do poder maçônico no Brasil é tão hegemônica que nós não nos tocamos em quais forças a maçonaria destruiu para se estabelecer. E, em particular, o nosso catolicismo. O nosso catolicismo foi vítima da maçonaria. Foi combatido pela maçonaria. Nas hostes do Estado e nas hostes da sociedade. Seja enfraquecendo a educação católica, como no caso da monarquia brasileira, seja promovendo a introdução do protestantismo. Pouca gente sabe que o protestantismo, ou pelo menos alguns segmentos, algumas missões protestantes, foram introduzidos pela maçonaria. O espiritismo foi introduzido pela maçonaria no Brasil. Então existem inúmeros aspectos que visavam enfraquecer a mentalidade católica. O positivismo, grande parte dessas doutrinas revolucionárias, liberais, positivistas, espíritas, enfim, introduzidas pela maçonaria. Para quê? Para enfraquecer o poder da igreja. E alguém acha que existe conciliação possível entre igreja e maçonaria? Talvez dentro do catolicismo relapso do brasileiro. Dentro do catolicismo alquebrado, que sofreu a influência devastadora da teologia da libertação e agora está sofrendo a influência lenta e gradual do chamado neoconservadorismo. Aí alguém poderia me falar, baseado em algumas análises que nós vemos na internet, sobre os grupos que hoje em dia estão apoiando e governando conjuntamente com Bolsonaro, ou seja, o Exército, a maçonaria, os católicos e talvez os protestantes. E nós percebemos que esses três grupos, ainda que unidos em torno de Bolsonaro, ainda que unidos no combate, digamos, ao inimigo comum, que é a esquerda, contudo, eles têm disparidades, eles têm conflitos internos. A maçonaria tem conflito com a igreja e o exército também, de alguma forma, tem, porque embora o exército brasileiro seja, digamos, tradicional em alguns aspectos instintivos, ou até conservador em alguns pontos, contudo, nós observamos que na história republicana brasileira, o exército tem um potencial revolucionário muito profundo no Brasil, a começar pelo positivismo, que é uma ideologia muito forte no exército brasileiro. A ideologia da tecnocracia, enfim. E vemos que a maçonaria também tem uma certa aliança com os evangélicos, porque existem muitos pastores evangélicos maçons. E com relação à igreja? A igreja também está dividida, porque, lamentavelmente, existem católicos que são maçons. Eu acredito, inclusive, que há muitos católicos que não sabem desse conflito primordial entre maçonaria e igreja. E aí, muita gente leva com a maior naturalidade como se a maçonaria fosse a aliada natural da igreja, quando, na verdade, a maçonaria não é aliada de ninguém. Ou melhor, os alinhamentos ou as alianças, muitas vezes, obedecem a circunstâncias convenientes. Mas, na prática, historicamente falando, a Igreja Católica, no seu bojo cultural, no seu bojo doutrinário, é inimiga da maçonaria e a maçonaria é inimiga da Igreja. É isso que nós podemos responder. E a história e a memória não podem ser negligenciadas em torno de certas circunstâncias políticas. Obviamente que eu não vou dizer aqui que se eu conheço alguém que é maçom, vou destratá-lo por causa disso. Como já expus, eu tinha um amigo maçom. E nem por isso destratava. Havia uma relação de amistosidade. O que não significa necessariamente que eu me bicasse com loja maçônica. Muito pelo contrário. Eu não refresco maçom. E eu acredito, inclusive, que muitos maçons não têm a menor ideia da história da maçonaria. Porque no Brasil, a maçonaria acabou se tornando uma confraria de pessoas que querem um tipo de ascensão social. Como se fosse uma irmandade. Na falta ou no vácuo, por exemplo, da Igreja Católica, nós temos, por exemplo, uma entidade que envolve não somente um aspecto solidário,
e também até um aspecto clerical, porque quando esses indivíduos são iniciados na maçonaria, nós estamos vendo um aspecto sacerdotal, um aspecto iniciático. Só que temos que relembrar, ideais maçônicos são inimigos dos ideais da igreja. Nós não somos naturalistas como os maçons. Nós não somos gnósticos como os maçons. Nós aceitamos uma ordem natural e sobrenatural, como também os propósitos da revelação da igreja e de Deus, e isso são inegociáveis. Isso é ser católico. E ser católico, por definição, renega os elementos da revolução maçônica. A revolução secular, a revolução que nega a fé enquanto elemento público, porque, na verdade, nós observamos uma coisa interessante, porque o Estado laico, que diz que não tem religião, na verdade é um Estado maçônico. É um Estado das elites secretas. E aqui, quando nós observamos o conceito da elite secreta, existe uma certa perversidade em torno disso, porque, no fundo, você não sabe com quem está sendo governado. Há uma diferença básica entre aqueles grupos de poder em que você reconhece, você sabe que manda, e, portanto, sabendo que essas pessoas mandam, você pode cobrar delas, e organismos, sociedades secretas, cujos ideais são os mais obscuros possíveis. E isso é a história da maçonaria, dentre outras histórias. Então, meus amigos, é isso. Deixo meu recado e um grande abraço.